aqui alguns comentários no nosso chat, inclusive, as pessoas falando assim, porque realmente é um dado bom geração de emprego, todo mundo quer as pessoas empregadas, gosta, é claro, mas aí tem gente falando assim, é melhor ter pessoas empregadas com inflação e com juros altos do que a gente ter pessoas desempregadas sem condições de consumo. Acho que é importante também a gente explicar as consequências, porque os juros, inflação alta, juros altos, as empresas elas tendem a não crescer, a economia trava, né? Então assim, a gente tem que ter ali um equilíbrio, ninguém é contra que empregos, não é isso, mercado financeiro não é um malvado, como é visto por aí, para quem não entende muito sobre mercado, para entender, acho que uma coisa muito didática é entender o impacto de um juro alto, inclusive para a economia, no sentido da empresa não investir, não contratar mais, porque ela não toma risco, né? Ela não toma risco, não, ela não toma empréstimo, ela não consegue gerar novos empregos, às vezes ela precisa fazer cortes, inclusive de demissão. Então, assim, é uma faca de dois gumes ali que eu acho que vale a pena a gente explicar, porque senão pode ser que muitas vezes as pessoas que não estão habituadas, elas acham que realmente o mercado, como já o próprio nosso presidente já diz, né? O mercado é o malvado ali, nesse sentido. Acho que é muito bom a gente trazer um pouco mais de um tom ali. Excelente ponto, Paula. Então, para essas pessoas. Né, o nosso trabalho aqui, parte dele, é analisar o impacto sobre o preço dos ativos. Então, a subida de juros, o Fed vai ter que subir os juros porque o mercado de trabalho está mais aquecido, traz mais demanda por consumo, e isso pega na inflação, então ele vai ter que subir os juros. Subindo os juros, o preço dos ativos cai. Né? Por quê? Porque o valuation das empresas diminui, o custo de capital está mais alto, porque é um ambiente de menor atividade econômica, porque o investimento em renda fixa se torna atrativo, então o preço das ações cai, né, com a subida de juros. Os títulos pré-fixados também desvalorizam. Por quê? Porque à medida que o juro se torna maior, né, imagina que hoje um título é negociado a 4, o juro está 5, né, eu não vou conseguir vender o meu título de 4, quando está todo mundo agora oferecendo 5, ele vai ter que cair de preço. Então, de uma maneira geral, o preço dos ativos, o preço cai. Muito bem. Esse é o impacto que a gente faz uma análise sobre investimentos. Agora vamos para a análise da economia. Né? O que acontece? Qual é o ponto? Tolerar uma inflação mais alta agora e não subir os juros, o ponto é que isso não vai se sustentar. Existe uma visão errada na economia de que é possível conviver num ambiente inflacionário e ter mais emprego. Não é possível. Por quê? Porque a inflação mais alta chega em algum determinado momento, primeiro, ela começa a corroer o poder de compra do trabalhador. Então você está empregado, só que aquilo que você consumia antes com R$100, agora você vai consumir a mesma cesta de produtos com R$50, com R$40. Em outras palavras, você está empobrecendo. A população está ficando mais pobre. Segundo ponto, né? Para as empresas, elas não gostam de trabalhar num ambiente inflacionário. Fica muito mais difícil fazer uma previsão de médio e longo prazo. E aí, como é que eu vou fazer investimentos mais a médio e longo prazo, dado esse ambiente inflacionário? Eu não vou. Então, a empresa também, ela não vai contratar mais, enfim, diminui o poder de consumo da população. Diminuindo o poder de consumo da população, isso também faz com que a empresa não venda tanto. Se ela não vende tanto, ela acaba não crescendo. E se ela não cresce, para que ela vai contratar? Para que ela vai empregar? Pelo contrário, ela vai demitir. Então, existe essa visão, né, de que, existe um trade-off entre inflação e emprego. Então eu vou tolerar um pouco mais de inflação para ter mais emprego. Esse trade-off, ele é falacioso, né? Falacioso aqui no sentido original da palavra, antes dela ser banalizada, né? É uma falsa lógica. Por quê? Porque uma inflação elevada vai ter impacto sobre o emprego, sim. Não agora, lá na frente, né? Isso eu estou falando só dos efeitos imediatos da inflação, sem contar o aumento de juros. Por quê? Porque num ambiente inflacionário, vamos supor que o Banco Central não reaja, como a gente já viveu essa experiência no Brasil. Então a inflação rodava ali
em 2011, 2012, a inflação rodava próxima dos 6, 6,5% e o Banco Central mantinha a taxa de juros lá embaixo. Sabe o que começa a acontecer? O mercado reage. Então, o mercado fala, peraí, nesse ambiente inflacionário, eu não vou emprestar dinheiro a um juro pequeno. Por quê? Porque a inflação está alta, eu preciso ganhar da inflação. Eu não vou emprestar. E se for para emprestar, eu quero um juro maior. Então, as taxas de juros praticadas efetivamente no mercado, elas sobem. E elas subindo, juros mais altos, o que acontece? Diminui atividade econômica de uma maneira geral. As empresas, elas pagam mais para obter recursos e conseguir investir. E com isso faz com que o lucro dela diminui e o desemprego aumente, né? Você tem um efeito em cascata. Para eu, consumidor aqui, fazer uma compra a prazo, também se torna mais caro, porque o juro está maior. Então não tem jeito, uma inflação mais alta não se sustenta. Essa é uma ideia que muitos governos, com uma ideia mais desenvolvimentista, mais à esquerda, falam, não, a gente tem que tolerar uma inflação mais alta. Invariavelmente, isso leva ao desemprego e à queda de renda da população. Né? Se fosse assim, a Argentina seria o país mais rico do mundo. Exatamente. Porque eles flertam com essa ideia o tempo inteiro. E justamente quem são os países mais ricos do mundo? São aqueles países que fazem a lição de casa e controlam a inflação. Portanto, a sua pergunta foi muito oportuna. Eu acho